Que você abrisse, então, por gentileza, a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nós lemos pela manhã, obrigado Silas, lemos pela manhã os versos 1, 2 e 3, e vamos relê-los agora, embora eu queira ficar mais no verso 3, mas para a compreensão do contexto, nós vamos ler desde o verso 1. Pela manhã, meditamos nesses 3 versos da palavra do Senhor, pensando sobre um estilo de vida missionário. E observamos ali, na experiência, na realidade de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que andavam aquelas cidades todas, aquelas viagens todas, e descobrimos ali, meditamos juntos hoje pela manhã, sobre a intencionalidade, a busca de oportunidades e o foco em Cristo. Se você não estava aqui hoje de manhã, pode assistir ou reassistir esta mensagem que está no nosso canal. Para, desta maneira, nós darmos sequência e você entender a dinâmica destas mensagens. E agora eu quero me voltar especificamente para o verso de número 3. E eu queria ler com você, então, para um aprofundamento mais teológico, doutrinário, desse texto, desta mensagem, desse trecho da Escritura. Mas eu quero ler desde o verso 1, 2 e 3 de Atos 17. E queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para a gente ir meditando nesses textos nos próximos minutos. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando, agora sim o verso 3, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o Evangelho. Cantamos aqui sobre o Evangelho. As músicas escolhidas já falam sobre o Evangelho poderoso de Cristo Jesus. A leitura que fizemos antes já nos aponta também para a realidade do que é o Evangelho. Mas, queria pensar com você, o que é o Evangelho? Esse termo bastante conhecido, bastante difundido, bem comum até entre nós, obrigado Clarinha, esse termo conhecido por tanta gente, mas algumas vezes, ou muitas vezes, tão mal compreendido. O que é o Evangelho? Muitos chamados evangélicos estão muito longe do Evangelho. Muitos que se chamam cristãos, ou que fazem parte de ramos do cristianismo, se afastaram longemente do verdadeiro Evangelho. E a pretexto do Evangelho, muitos se tornaram místicos. A pretexto do Evangelho, outros se tornaram legalistas. A pretexto do Evangelho, outros se tornaram idólatras e pagãos. Mas então, o que é o Evangelho? E a partir do que lemos no verso 3, nós podemos identificar que o cerne da pregação de Paulo era o evangélico. Ou seja, a pregação de Paulo é uma pregação evangélica no melhor e mais profundo sentido da palavra. O Evangelho, que é o próprio Cristo. E é esse o tema que eu quero meditar com os irmãos nessa noite.
a partir deste verso 3 de Atos 17. O Evangelho é Cristo. E tirando aqui algumas lições, eu queria que você observasse neste verso 3, em primeiro lugar, que este Evangelho, que é Cristo, ele é o mistério revelado na própria pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho é o mistério revelado em Jesus Cristo. Percebam comigo que Paulo e Silas e seus companheiros de viagem de equipe missionária, eles chegam na cidade de Tessalônica e eles vão para a sinagoga. Vimos hoje pela manhã que foram para a sinagoga por conta de conexões que haviam, oportunidades para compartilhar o Evangelho a partir de uma fome, a partir de um desejo, a partir de uma premissa comum na esperança messiânica. Obviamente que ali na sinagoga estavam os judeus. Judeus descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Judeus que conheciam e observavam a lei de Moisés. Judeus que aguardavam uma promessa havia mais de 20 séculos. A promessa de que o Messias viria. O Messias enviado por Deus. Desde o livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, está a promessa divina de que ele enviaria alguém para pisar a cabeça da serpente. O descendente da mulher, o Messias, o ungido de Deus, como cantamos aqui. E aqueles judeus, aquele povo judeu, reunido ali naquela sinagoga em Tessalônica, aguardava, esperava ansiosamente pela vinda deste Messias. Mas preste atenção, apesar de tantas profecias, apesar de tantas escrituras, apesar de tanta expectativa e ansiedade naquela espera, eles não tinham ideia de como seria o Messias. Eles viviam de especulações. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele trata sobre isso nas suas cartas, ele chama isso de mistério. Havia um mistério aguardado pelos judeus. O Messias que virá. Onde? Como? Como ele é? Quando ele virá? O que ele fará? E por mais que aquele povo judeu se especializasse no estudo das profecias, para saber que ele nasceria em Belém, para saber que ele não despedaçaria a cana quebrada, para saber que ele não apagaria o pavio que fumega, mas isso era uma linguagem muito simbólica, isso era alguma coisa de difícil compreensão. Que Messias é esse? Quando ele virá? E o que é que ele vai fazer, afinal de contas? No ambiente político bastante conturbado que estava o povo de Israel naquele contexto, sob dominação romana, alguns projetavam para o Messias a esperança política. E alguns fazem isso até hoje. Confundem a esperança cristã com expectativas políticas. E hoje é dia de eleições. Muita gente talvez depositou todas as suas esperanças na urna eletrônica. Queira Deus que algumas dessas esperanças sejam confirmadas, mas nós sabemos que a nossa esperança não vem da política. Mas muitos daqueles judeus colocavam a sua esperança na política. O Messias que viria como general, como um dominador, como um rei, para dominar as nações a partir de Israel. O grande rei Davi. E nutriam essa expectativa. A expectativa de um Messias militar, político. Vocês se lembram
quando a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse assim: Jesus, quando o Senhor entrar no teu reino, deixa o meu filho sentar uma à direita e outro à esquerda. Lembram disso? Coisa de mãe, não é? Coisa de mãe, um à direita e outro à esquerda. Aí Jesus disse para ela assim: vocês não sabem o que pedem. Porventura poderão beber o cálice que eu hei de beber? E eles, sem saber de nada, disseram assim: podemos. Podia nada, não tinha ideia. Mas só para a gente entender o que era a expectativa messiânica daquele povo. Que uns pensavam em um Messias político, outro em um Messias militar, e outro em um Messias heróico de alguma outra forma. Mas aquilo era um mistério. Era um mistério. Quem é o Messias? Quando ele vem? E quando ele vier, como nós faremos para reconhecê-lo? Uma expectativa muito grande, uma curiosidade enorme e muita especulação acerca desse Messias que viria. O apóstolo Paulo chega na sinagoga em Tessalônica, encontrando toda essa curiosidade, toda essa expectativa, toda essa ansiedade pela vinda do Messias. E ele começa, se você observar no verso 3, ele começa a explicar e demonstrar verdades sobre o Messias. Eu não sei como é que está na sua tradução, leia aí na sua Bíblia, porque algumas, como a minha, Almeida 21, dizem explicar e demonstrar. Outras traduções, Almeida revisada, Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, revista e corrigida, dizem expondo e demonstrando. A NVI e a NVT dizem explicando e provando. Percebam, os irmãos, que a palavra na língua original tem o sentido de explicar ou desdobrar alguma coisa que geralmente é aplicada ao que está fechado e é aberto. Um livro fechado que se abre, olhos fechados que se abrem para ver, para enxergar, para entender. A ideia desta palavra significa explicar o que está oculto ou obscuro. Significa que Paulo explicou para eles o verdadeiro significado, o sentido pleno das Escrituras. Algumas traduções vão traduzir como expor, outras como explicar. O sentido de mostrar o significado correto, pleno, verdadeiro, que aquelas pessoas não conseguiam entender. A outra palavra, que é traduzida na nossa tradução como explicar, ou como, melhor dizendo, provar, comprovar, tem um sentido mais jurídico para os advogados aqui, de uma sustentação oral, de uma alegação jurídica, de uma comprovação fatual de alguma verdade. E o que Paulo está fazendo é explicar o segredo revelado, provando que ele é verdadeiro. Que mistério é esse? Que Messias é esse? E Paulo então começa a anunciar que esse mistério revelado é Cristo. O Evangelho é Cristo. Talvez para mim e para você isso seja tão óbvio. Talvez para mim e para você isso chega a ser até banal. Mas para eles era uma surpresa enorme. Como assim? E aí Paulo começava a explicar e provar pelas Escrituras que Deus se fez
homem. Deus se fez homem. Que o Messias esperado é o próprio Deus que virou homem. Não é um homem que foi ungido por Deus, não é um homem que foi adotado como filho de Deus, não é um homem que recebeu uma natureza divina, não. É Deus que virou homem. Isso foi escândalo para os judeus e loucura para os gregos, como lemos hoje de manhã em 1 Coríntios capítulo 1. Era difícil demais, era complexo demais. Como assim? O mistério que esteve oculto por séculos finalmente foi revelado. Deus virou homem. Ou, nas palavras de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. A palavra habitou, ali em João 1,12, é tabernaculou. É uma referência à figura do tabernáculo lá no deserto do Antigo Testamento. Ou seja, Deus montou a sua tenda perto de nós. Ele veio pessoalmente. Por muitos séculos, os judeus estavam acostumados a receber a mensagem de Deus por meio dos profetas. Por muitos séculos, Deus enviou os seus profetas para falar ao povo. Mas o que aconteceu em Jesus, que o mistério foi revelado, é que o próprio Deus, na pessoa do Filho, se tornou carne e osso, se tornou homem e montou a sua tenda, tabernaculou, habitou entre nós. O amor de Deus é escancarado pelo fato de que Ele se fez um de nós. O Messias esperado, motivo de tanta especulação até hoje pelos judeus, e essa é a crise dos judeus de entender e reconhecer quem é Jesus, é que o Messias esperado é o próprio Deus, que se humilhou, que se rebaixou, que se esvaziou de toda a sua glória para ser um de nós, por amor de nós, para nos salvar. O Evangelho é o mistério revelado. Deus se tornou homem em Cristo Jesus. O Jesus de Nazaré, filho de Maria, enteado de José o carpinteiro, aquele menino pobre, lá da Galileia, ele é o próprio Deus. Era difícil demais para os judeus acreditarem nisso. Eles esperavam por tudo, menos por isso. E aí começaram a surgir as heresias do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, até que os concílios foram ajustando essas questões da cristologia. Mas preste atenção, porque o sentido não é que Jesus virou Deus.
Não. Deus se fez homem. Um mistério. Imagine Deus se autolimitando no ventre de Maria. Imagine Deus, o Deus Todo-Poderoso, esvaziando-se de sua glória para mamar no peito de Maria e depender que Maria limpasse o bumbum dele. Era demais para os judeus. E às vezes é demais para a gente também. E algumas pessoas até hoje não conseguem crer nisso. Não, olha, eu creio que Jesus era um grande homem. Eu creio que Jesus era um homem muito bom. Eu creio que ele era um grande profeta, mas Deus eu não creio não. Presta atenção. O pacote é completo, ou tudo ou nada. Porque se você crê que ele era um bom homem, mas não crê que ele é Deus, ele disse que é Deus. Então ele não pode ser um bom homem se ele estiver mentindo sobre quem ele é. Ou você crê nele como Deus, ou você o rejeita completamente. Porque o meio termo é impossível. Porque ele disse que é Deus e que é filho de Deus e que veio a este mundo para salvar a humanidade. Ou a gente acredita nisso, ou a gente crê nele, ou a gente o rejeita. E é por isso que muitos judeus o rejeitam. E é por isso que muita gente hoje ainda o rejeita. Porque é pesado demais. Me explica isso aí. Como que Deus consegue se reduzir a um embriãozinho no útero de Maria? Como que Deus consegue se humilhar, se esvaziar para viver como uma criança, um adolescente, um jovem, um ser humano? O mistério revelado. O Evangelho é Cristo, a boa notícia de que Deus veio em carne para salvar os pecadores. Segundo lugar, o Evangelho é a justiça de Deus em Jesus Cristo. O verso 3 diz que Paulo começa explicando e provando. Explicando e provando. Confere aí na sua Bíblia, sublinha aí esses dois verbos. E ele estava explicando e provando o quê? Aí o texto vai dizer assim, que era necessário. O que era necessário? Era necessário que Cristo sofresse. Por que era necessário que Cristo sofresse? Por que era necessário que Cristo sofresse? Será que Deus, que é um Deus de amor, será que Deus, que é um Deus de bondade, será que Deus, que é um Deus tão poderoso, Ele não poderia simplesmente perdoar o pecado de todo mundo? Assim, pessoal, vocês estão tudo perdoado, tá bom? Vocês estão todos perdoados, até porque eu sou um Deus poderoso e muito amoroso. Então tá aí, perdão para todo mundo. Poderia ou não poderia? Sim ou não? Sim ou não, gente? Por que era necessário que Cristo sofresse?
quando eu pergunto para vocês, poderia ou não, vocês me respondem assim, meio na dúvida, poderia. Por quê? Do aspecto do poder, é claro que ele tem poder para isso. A minha pergunta foi indutiva, no sentido assim, ele teria poder para isso? Claro que sim. Mas ele poderia fazer isso? Não. Porque Deus é um Deus de amor, de bondade, poderoso, mas Ele é um Deus também de justiça. E por causa da sua justiça, Deus não pode compactuar com o pecado. Deixa eu fazer uma breve digressão aqui, porque às vezes isso fica em dúvida na nossa mente. Mas se Deus é bondoso, se Deus é amoroso, Ele não vai fazer isso, Ele não vai castigar, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Cuidado. Isso é um entendimento equivocado sobre os atributos de Deus. Deus é bom, perfeitamente bom, como diz a teologia. Deus é amoroso, na verdade, João diz que Deus é amor, mas Deus é justo. E sendo justo, Ele não poderia simplesmente perdoar o culpado. Porque se um juiz, diante de um tribunal, e está ali sendo julgado um assassino, estuprador, ladrão, criminoso, quanto mais. Confesso, réu confesso. As testemunhas todas o reconhecem que é ele mesmo. As provas de DNA confirmam que foi ele quem matou e fez todas as atrocidades. As câmeras de segurança estão ali mostrando, foi ele, não há dúvidas. Ele é o culpado. Aí aquele juiz, diante de todas as provas, diz assim: mas eu vou inocentar você, pode ir para casa, vai para casa. Está inocentado. O que nós diríamos desse juiz? Que ele é um juiz injusto. E talvez a gente até desconfiasse dele, que ele seja corrupto. Alguma coisa ele recebeu para inocentar esse camarada. De modo que a justiça de Deus não poderia ser anulada. Eu e você pecamos. A humanidade pecou. Todos os homens pecaram. E por causa desse grande pecado de todos nós, que nos separou de Deus, Deus não poderia simplesmente nos perdoar, porque Ele estaria sendo injusto consigo mesmo, com seus próprios valores. Então, o Deus poderoso, amoroso, bondoso, que também é um Deus justo, o que é que Ele fez? A Santíssima Trindade enviou Jesus, o Filho, para vir a este mundo. E quando Jesus vem ao mundo, Ele assume os nossos pecados. Quando Jesus vem ao mundo, Ele paga o preço dos nossos pecados. Quando Jesus vem a este mundo, Deus se faz homem para pagar o preço dos nossos pecados. Por isso que Paulo disse assim: era necessário que ele sofresse.
Não foi por acaso. Não foi por coincidência. Não foi por azar de Jesus que ele acabou morrendo na cruz. Não foi. Era necessário. Porque o Evangelho é Cristo nos revelando a justiça de Deus. Olha o que diz em Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como assim? A justiça de Deus se revela no Evangelho. Jesus vem ao mundo para morrer em nosso lugar, para assumir a nossa culpa, para pagar o preço dos nossos pecados. E nisso ele satisfaz a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela em Cristo, no Evangelho. Romanos 5,8 vai dizer que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3,18, vai dizer que porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. No caso, quem era o justo? E quem somos os injustos? Para levar-nos a Deus. Percebam, os irmãos, que Jesus Cristo veio ao mundo com a missão de satisfazer a justiça e desta maneira nos salvar. Jesus se tornou, eu já disse isso para os irmãos, espero que ninguém se escandalize. Ele se tornou o maior de todos os pecadores. Sim ou não? Se eu te perguntasse, quem é o maior pecador da história, mais carregado de pecados? Jesus. Pois ele carregou o pecado da humanidade inteira. Embora ele nunca tenha cometido pecado nenhum, mas ele assumiu os nossos pecados. Olha o que está em Isaías capítulo 53, versos 4 até o 6. O profeta diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e ele foi moído, esmagado por causa das nossas maldades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa dos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. O Senhor Jesus, ele assume sobre si os nossos pecados na cruz, e ele paga o preço. Por isso que, pregando na sinagoga e dando um nó na cabeça dos judeus, Paulo diz: era necessário que ele sofresse. Por mim e por você, era necessário que ele morresse
para o perdão dos nossos pecados. Na cruz de Cristo está a nossa vitória. A morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo não foi um acaso. Jesus não foi vítima e nem mártir de coisa nenhuma. Ele veio para morrer. Ele se deu para morrer. E movido por amor, por causa do seu amor, ele veio e morreu. Ele disse: para isso eu vim, para dar a minha vida em resgate de muitos, para buscar e salvar o perdido. A morte de Cristo foi expiatória. O que significa isso? A morte de Cristo foi para pagar pecados, foi para apagar, foi para corresponder à punição pelos pecados. E além de expiatória, a morte de Cristo foi vicária, substitutiva, porque quem deveria morrer não era ele. Quem deveria morrer era eu e você. Então ele morreu em nosso lugar. E quando Jesus morre em nosso lugar, a justiça de Deus é satisfeita. Ou seja, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o Evangelho é Cristo. Mas em terceiro e último lugar, o Evangelho é a graça salvadora de Jesus Cristo. Porque Paulo continua dizendo dentro daquela sinagoga, e eu fico imaginando a cara de espanto deles, que era necessário também que ele ressuscitasse. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, como cantamos aqui há pouco, é a vitória dele sobre a morte, sobre o pecado e sobre a condenação. Jesus não ficou morto, ele venceu a morte. Quando Jesus morre, ele paga o preço. Quando Jesus ressuscita, ele estende a mão salvadora para mim, para você e para toda a humanidade. Quando Jesus ressuscita, ele manifesta o poder de Deus sobre a morte e o pecado. Mas ele manifesta também, abrindo o caminho da vida para todo aquele que crê. Ele manifesta também a sua graça. Tito capítulo 2, verso 11, nos diz que a graça de Deus se manifestou. E quando a graça de Deus se manifestou, ela veio trazendo salvação a todos os homens. Quando Jesus ressuscitou, venceu a morte, ele oferece graça. Você sabe o que é graça? Graça é o presente que eu não mereço. Justiça é o castigo que eu mereço, porque eu pequei. Mas graça é o presente que eu não mereço, mas que Jesus nos deu. O Evangelho, meus irmãos, não é a religião do mérito. O Evangelho não é a religião da salvação pelas obras. O Evangelho não é a religião do que eu faço para receber, não. O Evangelho é a religião da graça, é a ligação com Deus, é a reconciliação com Deus, por causa da graça de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos. Pela graça presente que nós não merecemos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de nós mesmos,
mas é dom de Deus, é presente de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu já contei para vocês, vou repetir. A história do menininho. O menininho levado, que o pai chegou e disse para ele assim: meu filho, não faça isso, não saia de casa, não saia de casa, não vá jogar bola na rua, você fique aqui. Porque se você for para a rua, quando eu voltar, você vai levar 3 chineladas na poupança. Está certo, meu filho? Está certo, papai. Você entendeu? Entendi. O pai saiu, o menino foi para onde? Foi para a rua. Jogou bola, chutou bola na vidraça. Aí a vizinha liga para o pai: seu filho está aqui na rua, chutou bola na vidraça. Aí o pai volta para casa, bravo. Menino, eu não disse que não era para você sair de casa. E eu não disse que se você saísse, eu te daria 3 chineladas. Disse papai. Disse papai. Eu errei. Eu errei. Aí o pai disse assim: pois vire para lá. Vire a poupança para lá. Aí pega o chinelo. Pá! Na poupança do menino. Na poupança. Não se bate em criança em outros lugares, no rosto, nada disso. É violência contra a criança. Aquela palmadinha na poupança, devagar, que dói mais na alma do que na poupança mesmo. Aí, o menino recebeu aquela chinelada. E o pai disse assim: meu filho, eu quero que você entenda o que é justiça. Isso é justiça. Você paga pelos seus erros. Se você fizer alguma coisa errada, você vai pagar por isso. Aí o menino ficou esperando a segunda chinelada. E não veio. E ele esperou e não veio. Eu disse: papai, cadê a outra? Aí o pai disse assim: meu filho, vem cá, eu vou te ensinar a segunda coisa. Eu vou te ensinar o que é misericórdia. Justiça você já aprendeu, é a retribuição justa, a punição pelos seus erros. Vou te ensinar o que é misericórdia. Misericórdia é o abrandamento da pena. Você merecia mais castigo, mas pela misericórdia, você merecia 3, mas vai levar uma só. Aí o menino aprendeu o que é misericórdia, ficou feliz da vida, gostou demais da misericórdia. Aí o pai falou com o menino assim: agora vamos sair, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um milkshake. Aí o menino falou assim: papai, agora eu não entendi, foi nada, porque eu desobedeci, eu errei, eu saí para jogar bola, quebrei a vidraça da vizinha. Eu não mereço ganhar um sorvete, papai. Aí o pai disse assim: aí, é isso mesmo. Você não merece, mas eu te dou. Isso é graça. Graça é o presente, é o sorvete que eu não mereço, mas que o pai me dá. E aquele menininho entendeu o que é justiça, o que é misericórdia e o que é graça. Muita gente hoje ainda não consegue entender essas coisas. Vive numa confusão de autojustiça, de automerecimento, de ganhar a sua própria salvação. É inútil. Não é isso. O Evangelho é Cristo. Ele é a expressão do amor de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. A nossa salvação não depende do que eu faço
para merecer ou para conquistar. Não. A salvação é por aquilo que Jesus fez. E eu e você precisamos apenas crer nele. Mas pastor, aí depois que eu crer, eu posso viver a minha vida de qualquer maneira, do jeito que eu quiser. Pode. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vai querer viver no novo nascimento de uma forma que honre e que agrade a Ele. Não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. Então eu quero convidar você a responder comigo essa mensagem. O Evangelho é Cristo, justiça de Deus, graça de Deus, manifestação revelada do amor de Deus. O Evangelho está à sua disposição. O Evangelho é para todos, para mim e para você. E o que eu tenho que fazer? Nada. Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho tão somente que me render, que me entregar, crendo em Jesus, crendo que Ele é Deus, que se fez homem e que morreu em meu lugar, para pagar o preço dos meus pecados e me religar, reconciliar ao Pai. Desta maneira, eu me rendo pela fé, eu me entrego. Basta você se entregar, basta você se render. E eu queria te convidar, nessa noite, se você ainda não se rendeu a Jesus, se você ainda não se entregou a Ele, renda-se, entregue-se a Cristo pela fé. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça um instante, porque diante de uma realidade do Evangelho tão constrangedora para nós, como pode? Talvez você esteja pensando assim como eu, como pode Deus me amar tanto assim? Como pode Deus deixar sua glória vir ao mundo em forma humana para sofrer, para morrer em meu lugar? Eu não mereço isso, é constrangedor para mim. Mas diante disso, desse amor que nos constrange, nós devemos responder com o coração quebrantado, uma resposta de fé, uma resposta de rendição, uma resposta de entrega. A minha vida, Senhor, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. Eis-me aqui. Se você ainda não fez isso, você pode fazer nessa noite, dizendo: Senhor, eu creio em Ti, e eu me rendo, eu me entrego ao Senhor nessa noite. Talvez você tenha andado por aí assim, meio solto, meio sozinho, meio em crise, meio lá, meio cá, em dúvidas. Eu queria convidar você hoje a voltar para Jesus, voltar para os caminhos de Jesus, voltar a colocar o seu coração em Jesus, sua fé, se rendendo a Ele, se entregando a Ele. Eu quero convidar você a tomar uma decisão simples, mas a decisão que vai mudar a sua vida, a mais importante de todas. Eu quero me entregar a Jesus. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, e nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui constrangidos por tão grande amor, por tão grande graça salvadora, e queremos colocar a nossa vida no Teu altar.
Porque tudo que temos, dinheiro, bens, tudo é teu mesmo. Tudo é teu, nós não temos nada que possamos te dar para acrescentar alguma coisa ao Senhor. Mas nós queremos dar a nossa própria vida, o nosso coração. Queremos crer de todo o nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo, que encarnou, que morreu, que sofreu, que pagou o preço dos nossos pecados, mas que ressuscitou. E nós queremos entregar a nossa vida a Jesus. Pai, olha o coração do meu irmão, olha o coração da minha irmã, olha o nosso coração nessa noite. E faz aquela obra maravilhosa de novo nascimento que só o Senhor pode fazer. Faz a obra. Eis-nos aqui, nos rendemos, nos entregamos pela fé, em nome de Jesus.